Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula de História do quarto ano, turma 14 aí da Escola Municipal Professor Alda Rodrigues Neves. Então, aqui é o professor Raimundo Júnior, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 do nosso livro de História, Chegar ao Brasil. Então, antes da internet, era muito difícil saber como era a vida em outro país. Enquanto as pessoas imigravam, algumas viagens sem saber bem como era o país para onde estavam se mudando. Leia o poema a seguir, que conta o sonho de um imigrante. Sonho imigrante. A terra do sonho é distante, e seu nome é Brasil. Plantarei a minha vida debaixo do céu anil. Minha Itália, Alemanha, minha Espanha, Portugal. Talvez nunca mais eu veja minha terra natal. O frio não é muito frio, nem o calor é muito quente, e falam que vivem lá vive é maravilhoso de gente. Então a gente observa nesse poema, não é, o sonho imigrante, o retrato das pessoas que se deslocavam, né, de seu país de origem em busca de uma terra que eles não conheciam, não sabiam como eram e nem se um dia voltaria para a sua terra. Então, essa unidade 2, nós vamos conhecer um pouco da história do nosso país, como se constituiu o povo brasileiro, né? Para a gente chegar até hoje a ter esse país, como foi a chegada de pessoas vindas de fora, de outros países, para ajudar a construção do nosso país. Então, a gente começa falando sobre o Brasil português. Então, dos anos de 1500 a 1808, o território que hoje forma o Brasil foi colônia de Portugal. De 1808 até 1822, quando se tornou oficialmente independente, o Brasil foi a sede do Império Português, por estarem aqui instalados o rei de Portugal e toda a sua família. Então, observa que o Brasil ele foi, historicamente a gente aprende na escola que o Brasil em 1500 foi descoberto. Na verdade, o que é preciso a gente contar é que em 1500 o Brasil foi invadido pelos portugueses, porque nas terras onde hoje se denomina Brasil já haviam habitantes, já haviam donos, já haviam pessoas que aqui moravam, que eram os indígenas, o povo tradicional, dono dessa terra que hoje nós chamamos de Brasil, eram os indígenas. Então, em 1500, os portugueses eles invadiram o Brasil, né? E demarcaram como se aquelas terras lhe pertencessem, que na verdade não é. Por isso que o termo correto que a gente se refere é invasão em vez de descobrimento. Então, dos anos de 1500 a 1808, o Brasil foi apenas uma colônia de Portugal, ou seja, era apenas utilizado para exploração, tá? Então, os portugueses vinham, retiravam daqui o minério, ouro, prata, ferro, as especiarias, madeira. Por isso o nome do nosso país se chama Brasil, em homenagem a uma árvore que era utilizada, que tinha uma tinta vermelha muito forte, tá? Que os indígenas chamavam de Brasil. Então, como havia muita madeira Brasil, colocaram esse nome em nosso país. A partir de 1808 a 1822, esta colônia, que era utilizada apenas para exploração, tornou-se a sede do Império Português. Por quê? Porque o rei de Portugal veio morar no Brasil fugindo da Europa, né? Então a Europa toda estava sendo dominada por Napoleão Bonaparte e o imperador português, o rei de Portugal, que tinha uma amizade com os ingleses e não queria afrontar
os franceses de Napoleão Bonaparte com medo de serem invadidos, de perder, de serem presos, torturados, em vez de ficar de um lado ou de outro, porque ele podia ou ficar do lado dos ingleses ou do lado dos franceses. Ele optou pelo caminho mais fácil, que foi fugir, e veio fugido com o apoio dos ingleses para o Brasil. Então instalou aqui no Brasil uma colônia independente, um estado, um império paralelo de Portugal aqui no país. Então, no período conhecido como Brasil Colônia, muitos portugueses vieram para as terras que formam o território brasileiro. Então, eles ocuparam principalmente o litoral e ali fundando as primeiras vilas e cidades da colônia. E aos poucos foram se estabelecendo também no interior. Então, quando os portugueses aqui vieram, que começaram a se instalar e a explorar, então a primeira região que eles fizeram isso foi a região ali onde hoje se conhece como Salvador, na Bahia. Tá? Depois eles foram ocupando todo aquele litoral, descendo mais para o sul, mais para o leste. Tá? Fundaram São Paulo, São Vicente de São Paulo, depois o Rio de Janeiro, né? Pequenas vilas e cidades que aos poucos foram invadindo também para o interior com um movimento que eles chamavam de os bandeirantes. Os bandeirantes eram pessoas contratadas pela coroa portuguesa para desbravar o interior, ou seja, invadir terra indígena, tomar terras, instalar fazendas, né, para monitorar o território português. Então, os portugueses trouxeram seus costumes, sua religião, sua maneira de governar e principalmente a língua que falamos e escrevemos. Então, os portugueses, nós temos a nossa cultura muito ligada à cultura europeia portuguesa, justamente porque os colonizadores portugueses trouxeram tudo quando vieram junto com o rei para cá. Tá? Então, a religião oficial do Estado brasileiro durante o período Brasil colonial, Brasil imperial e até os dias de hoje é a religião cristã, né? Religião oficial do Estado do Império Português. Também as danças, brincadeiras, tudo é herança portuguesa. A divisão territorial em municípios também é herança portuguesa, assim como as danças, as festas, os instrumentos musicais, brincadeiras, formas de cultivar a terra, tudo isso nós herdamos dos portugueses. Então, inclusive o idioma que nós falamos, por isso que a gente tem aula de língua portuguesa, porque o idioma que nós falamos é português. Tá? Então, se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses ou pelos americanos, nós falaríamos inglês. Em vez de ter aula de português, teríamos aula de inglês. Se nós fôssemos colonizados pelos franceses, nós estaríamos falando francês. Pelos alemães, o alemão. Né? Se tivéssemos sido colonizados pelos japoneses, estaríamos hoje falando japonês. Então, a nossa disciplina de língua portuguesa, ela existe para que a gente possa aprender a falar corretamente a língua portuguesa. No entanto, por conta da miscigenação brasileira, que nós recebemos influência dos portugueses europeus, mas também dos indígenas nativos e também dos negros escravizados e europeus de diversas partes da Europa e outros países do mundo, a nossa língua portuguesa ela tem algumas semelhanças e diferenças do português de Portugal. A gente até tem essa diferença. Temos o português de Portugal e temos o português do Brasil. E aqui nós temos uma imagem que retrata muito bem a vista de Santos e São Vicente. Né? Como foi que se deu esse povoamento nas terras do Brasil pela colonização portuguesa. E nós temos aqui
um glossário que explica que colônia é a palavra usada para descrever territórios na América, na África e na Ásia, que foram governados por outros povos, principalmente os europeus. E a divisão territorial é a separação de áreas de um país em espaços menores para facilitar a administração. Então, o Brasil hoje ele é dividido em estados e municípios. Então, essa é a organização política do Brasil hoje, é organizado em estados e municípios, e isso também se deu à forma como os portugueses utilizaram, né, para administrar essas novas terras da colônia. Né? Então foram dividindo em regiões, e aí para frente nós vamos estudar como foi feito esse processo para até chegar aos dias de hoje a definição territorial do Brasil em estados e depois em municípios. Vamos para a nossa atividade de hoje. Então vocês vão observar essa imagem, tá? Que está aqui no livro de vocês e também na tarefa, e vão responder: que construções representadas nessa gravura você consegue identificar? Então vocês vão observar para essa imagem e tentar observar quais são as imagens, o que vocês estão observando, que detalhes essa imagem traz para vocês, tá? E 2, a cidade de São Vicente de Santos foram representadas com cercas de proteção. Converse com seu professor e colega sobre o que poderia ter motivado a construção dessas cercas. Então, vocês vão observar, não é, que aqui nós temos o povoadozinho de São Vicente e aqui nós temos o povoadinho de Santos. Vocês vão observar ó, que nós temos aqui a divisão desses dois povoados com cercas, não é? Então, o que pode ter levado à construção dessa cerca ao redor dessas vilas, não é? Então, nós vamos lembrar que os portugueses vieram aqui e invadiram as terras de outros povos, né? Que são os indígenas. Os indígenas eles não aceitaram passivamente essa invasão, tá? Muitos indígenas que não conheciam, que não tinham conhecimento de outros povos, eles viviam isolados aqui nestas terras, muitos deles aceitaram fazer parte dessa colonização, né? Foram influenciados a trabalhar de graça ou recebendo alguns presentes para os portugueses, mas muitas outras tribos não aceitaram esta invasão ao seu território. Por isso, existiam muitos conflitos. Evidentemente que os portugueses tinham melhores armas, tinham um contingente de homens preparados para guerrear, mas os indígenas eram mais numerosos, né, e atacavam, conheciam bem a mata e atacavam com frequência. Por isso eles construíram essas cercas justamente com o objetivo de proteger essas vilas, né? Proteger tanto a vila de São Vicente quanto a vila de Santos. Certo? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida sobre essa questão, sobre a nossa aula, pode entrar em contato conosco.